Deus seja louvado por todos que aqui se encontram. Sejam muito bem-vindos. Que Deus abençoe rica e poderosamente a vida de todos vocês. E quero aproveitar para cumprimentar também todos os amigos e irmãos que nos assistem pelo nosso canal aí no YouTube, né? Sejam bem-vindos e que Deus abençoe de maneira poderosa a vida de todos vocês. No sábado que vem, estaremos comemorando o Dia do Jovem Adventista. Eu acho que o Dia do Jovem Adventista não deveria ser celebrado apenas em um dia, mas numa semana inteira. Então eu quero fazer um apelo para todas as pessoas dessa igreja. E o apelo é o seguinte: orem pelos jovens da igreja. Orem pelos jovens da igreja. Orem por cada um, lembrem-se do nome deles, lembrem-se dos que cantam, dos que ministram, lembrem-se dos que vêm aqui, que fazem alguma coisa, que trabalham, que oram, que estão todos os sábados aqui. Os jovens, eles enfrentam lutas titânicas, lutas grandiosas, né? Eles são muito talentosos, e Deus seja louvado pela vida dos nossos jovens, né? Eu estava ali atrás, enquanto Yasmin cantava, e me deliciando pela música. Nem precisaria pregar depois de um hino desse, né, Gildo? Nem precisaria. Deus tem fortalecido e abençoado os nossos jovens nas lutas que eles têm. E eu louvo a Deus pela presença dos nossos jovens aqui na igreja. Não são perfeitos, mas eu louvo a Deus por eles estarem conosco todo sábado, vêm aqui aos domingos, eles vêm aqui para ouvir a palavra do Senhor, e Deus seja louvado por isso. Eu vou convidar vocês para que nós possamos orar pelos jovens, tá bom? Eu vou convidá-los para que nós possamos orar pelos jovens da igreja do Senhor nesse momento. Vamos ficar em pé mais uma vez, por gentileza? Nadson, você que é um dos nossos anciãos, vem dirigir esta oração aqui pelos jovens da nossa igreja. Pode ser? Por favor. Oremos, pois. Grande Pai, envolto em glória e majestade, inesgotável fonte de amor e perdão, nós te rendemos, Senhor, louvores e te adoramos, porque o Senhor é quem nos sustém. Foi o Senhor quem nos criou e somos a sua imagem e semelhança. Os dons que temos, os talentos que nos deste, Senhor, nós colocamos em prática para te adorar, para glorificar o teu nome. E com isso, Senhor, nós sabemos que toda a nossa juventude tem inúmeros dons, inúmeros talentos, pois o Senhor os deste. E eles têm colocado, Senhor, no teu altar, colocado em prática os diversos talentos, os diversos dons, para te exaltar, para pregar, para anunciar que o Senhor é soberano, que o Senhor é Rei, que o Senhor é Salvador, que o Senhor é o Deus do universo, que o Senhor nos salvou. Por isso, Deus, nós queremos nesta noite te pedir humildemente que o Senhor continue abençoando a juventude da tua igreja, livrando-os das ciladas do inimigo, dos encantos, das vozes silenciosas que têm atrapalhado a vida de muitos jovens. Que o Senhor continue dando força, que o Senhor continue dando fé, para que eles se mantenham firmes, íntegros, para que eles façam decisões sábias e que essas decisões glorifiquem o teu nome. E que ao escolherem os caminhos pelos quais irão trilhar, que eles apresentem um testemunho íntegro, irrepreensível, que eles testemunhem como verdadeiras chamas que anunciam o Evangelho, que Jesus está voltando. Que a vida deles, Senhor, seja um exemplo, pelo caráter de Cristo, por aquilo que Cristo fez por eles. Fortaleça os jovens da nossa igreja. Que o Senhor abençoe as vossas famílias. E que o Senhor aceite a adoração e o louvor de cada um deles. E que cada família, Senhor,
Apresente os seus jovens, os seus filhos no teu altar, como instrumentos que o Senhor vai usar para a salvação de muitos. E nós te agradecemos, Senhor, como igreja, porque nós vimos a cada dia, a cada sábado, a cada culto, a cada evento, a juventude da tua igreja, talentosa, te exaltando aqui à frente, com palavras, com sermões, com mensagens, com cânticos, com instrumentos, que o Senhor exalte-os, para que eles possam ser luzes neste mundo de trevas, no mundo que está corrompendo a juventude, pregando coisas que afastam os jovens de ti. Que o Senhor os fortaleça, que o teu Santo Espírito faça uma revolução na vida deles, e que eles, Senhor Deus, como chamas da tua palavra, de uma mensagem que salva, que eles possam permanecer firmes e inabaláveis até o dia de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, pelos jovens desta igreja, que eles continuem, Senhor, sendo uma inspiração para muitos, e que eles exaltem o teu nome ao vir aqui à frente e ao sair pelas vilas, pelas estradas, pelas ruas, dando testemunho do que Jesus fez na vida deles. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 3, por favor. Daniel, capítulo 3. Vamos falar sobre fé incondicional, não é? Ou fidelidade a despeito de. E a palavra de Deus diz aí no livro de Daniel, capítulo 3, versículo 15 em diante, diz assim, versículo 15 a 18, diz a palavra de Deus. Agora, pois, estás dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, e transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abdenego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Quando nós lemos esse relato bíblico, ou qualquer um relato bíblico, qualquer texto da palavra de Deus, nós precisamos fazer uma pergunta que se chama de pergunta contextual. O que está acontecendo? Por que Nabucodonosor está assim tão transtornado? Por que esse homem está tão irado? O que está havendo na Babilônia para que ele fique assim, com essa perda de controle tão à flor da pele? O Dr. William Shea, que foi um dos grandes especialistas adventistas no livro de Daniel, um doutor em línguas bíblicas, em assiriologia, estudando alguns tabletes da Babilônia, ele descobriu que no 10º ano de Nabucodonosor, de acordo com as crônicas babilônias, houve um atentado contra Nabucodonosor. Os soldados começaram a conspirar. Eles estavam no palácio, mas de certa forma estavam tentando de alguma maneira matar o rei, assim como acontece no livro de Esther, que vocês conhecem bem a história. Agora, interessante que todo rei tem seu serviço secreto, sempre houve.
Todo rei tem aqueles que estão à espreita para ouvir, para descobrir, para sondar, para ouvir as coisas que estão tramando. E muito provavelmente Nabucodonosor ouviu falar sobre essa rebelião. Mas, pelo relato da história, houve uma revolta no reino contra Nabucodonosor. E a história conta, as crônicas babilônicas dizem que ele teve que lançar mão da sua espada e ele teve que, dentro do seu palácio, batalhar para proteger, para salvar a sua própria vida. Agora, queridos, se esse relato for verdadeiro, Nabucodonosor agora ele toma uma atitude radical, uma atitude forte, para que ele pudesse reafirmar o seu poder, para que ele pudesse mostrar quem manda, para que ele pudesse fortalecer o seu reinado, a sua realeza. Então agora ele toma uma atitude firme contra todos aqueles que intentaram contra a sua vida e contra todos os seus súditos, para que aquilo fosse pedagógico, para que aquilo servisse de lição para eles. E ele então manda construir uma grande estátua. E ele convoca todas as pessoas representadas no seu reino, pessoas do mundo todo. E ele chama todas as classes de trabalhadores que o serviam. E ele então os convoca na planície de Dura para um grande ato civil e religioso. Mas o que estava implicado nessa convocação? O que estava implicado? A primeira coisa que nós observamos, das 4 que nós vamos ver, do que estava implicado naquele momento, é que Nabucodonosor manda então fazer uma imagem que tinha 60 côvados de alto, 30 metros de altura, e tinha 6 de largura e provavelmente 6 de diâmetro. Os babilônicos usavam um sistema sexagesimal, onde o 666 era constante a aparecer, era o número favorito dos babilônicos. E de certa forma, alguns estudiosos já dizem que conseguem ver na estátua de Nabucodonosor uma primeira insinuação do número 666. Há algumas pessoas que dizem que o panteão babilônico tinha pelo menos 600 deuses. E o número 60 e o número 6 eram números repetitivos para deuses maiores e deuses menores. O que nós podemos perceber então na imagem de Nabucodonosor, representada pelos tantos 6, é que a imperfeição humana tenta de todas as formas alcançar o 7, que é o número da perfeição de Deus, mas não alcança, porque o homem é homem, o homem é ser criado e Deus é Deus. Agora, queridos, a imagem que Nabucodonosor manda levantar, essa palavra tselen, do hebraico, que é muito parecida no aramaico, ela aparece exatamente 10 vezes do versículo 1 até o versículo 16. 10 vezes. Ela aparece repetidamente. Agora, Nabucodonosor então, quando ele manda fazer essa imagem, nós precisamos entender que ele está tentando assumir o lugar de Deus. Ele está fazendo uma contrafação do Deus verdadeiro, porque lá no Gênesis, quando Deus criou o homem, Deus diz que ele fez o homem à sua imagem e semelhança, e ali aparece também a palavra tselen, para ser mais preciso, tselen e demut, imagem e semelhança. Agora, qual é o problema que nós temos aqui? O que nós vemos implicado nisso? Em primeiro lugar, queridos, Nabucodonosor fez uma imagem, o que era uma transgressão direta do 2º mandamento da lei de Deus. Deus diz, não faça. Agora a Babilônia diz assim, eu vou fazer. Quando Deus dá uma ordem numa direção e nós desafiamos e tentamos ir na outra direção, isso é rebelião. Isso é rebelião aberta, isso é pecado de mão levantada, isso é quando nós estamos deliberadamente indo contra uma declaração direta, contra uma ordem direta do Senhor. Essa é a primeira implicação. Segunda implicação, quando nós lemos o capítulo 2 de Daniel, Nabucodonosor tem um sonho, o sonho de uma grande imagem, uma grande estátua,
E aí, naquela imagem, onde ele não conhecia o Deus de Israel, Deus se apresenta para ele através de Daniel, seu servo, seu profeta. E através daquela revelação, Deus está dizendo para Nabucodonosor o seguinte: tu és a cabeça de ouro. Depois de ti virá um reino de prata. E vai diminuindo o valor. Depois desse reino de prata virá um de bronze, depois do de bronze vem um de ferro, e finalmente um de barro e ferro, e finalmente Deus vai manifestar o seu reino, destruindo todos aqueles anteriores. Mas é bem interessante que naquela revelação, Daniel diz para Nabucodonosor o seguinte: tu és a cabeça de ouro. Tu és a cabeça de ouro. E eu preguei semana passada aqui, mostrando que Nabucodonosor se curva diante de Daniel. Em outras palavras, ele aceita a revelação. Ele entende que há um Deus no céu que revela mistérios. Ele compreendeu isso. E Ellen White, no livro Profetas e Reis, ela até chega a dizer que por algum tempo aquela mensagem foi impressa na mente de Nabucodonosor, e ele ficou impressionado com a revelação, e ele foi obediente àquela revelação. Só que num dado momento, os bajuladores do seu reino começaram a dizer assim: adora as tuas imagens, volta ao velho culto, volta ao velho culto. E ele voltou, e voltou com força total. E muito provavelmente, depois dessa rebelião, ele tentava então reafirmar o seu poder e reafirmar com mão de ferro. E agora, queridos, ele faz um desafio para os homens e um desafio para Deus. O desafio para os homens é que ele queria que todos o adorassem como uma representação divina. E o desafio para Deus é que ele está numa flagrante rebelião contra a revelação que foi mandada do céu para ele. Nabucodonosor esqueceu aquilo que foi revelado. E quando nós lemos essa mensagem, essa descrição de Ellen White, é uma descrição muitíssimo interessante, que diz da seguinte forma: com o entusiasmo nascido de ilimitada ambição e orgulho egoísta, ele tomou conselho com seus sábios quanto à maneira de levar avante o projeto, esquecendo as assinaladas providências relacionadas com o sonho da grande imagem, esquecendo também que o Deus de Israel, por intermédio de seu servo Daniel, tinha lhe esclarecido o significado da imagem, e que em conexão com esta interpretação, os grandes homens do reino tinham sido salvos da morte ignominiosa, esquecendo tudo, exceto o seu desejo de estabelecer o seu próprio poder e supremacia. O rei e seus conselheiros de estado decidiram que todos os meios possíveis seriam utilizados para exaltar Babilônia como suprema e digna de submissão, o quê? Universal. Deus estava dizendo para Nabucodonosor: você vai durar por um tempo, teu reino vai passar. Mas ele estava desafiando a providência, e ele estava dizendo: não, Babilônia vai durar para sempre. Babilônia vai durar para sempre. Deixa eu abrir um parêntese, irmãos, uma notinha de rodapé aqui para explicar uma coisa sobre Babilônia. A palavra Babilônia, em hebraico, significa confusão. Babel significa confusão. Mas a palavra Babilônia vem do acadiano Babili, que significa porta para Deus, ou porta para os deuses. E esse nome provém daquela torre que eles tentaram fazer, e o objetivo deles era o quê? Tornar célebre o seu nome e chegar até o céu. O grande problema de Babilônia é que Babilônia começou sendo um caminho rival para Deus, e Babilônia terminará sendo um caminho rival para Deus. Um caminho rival, como assim, pastor? Um caminho que desafia a revelação de Deus, um caminho que tenta se sobrepor à revelação de Deus, um caminho que tenta substituir aquele que Deus, o Pai, já estabeleceu para nós. Esse é o problema de Babilônia. Agora, queridos, Nabucodonosor então ele se coloca numa posição aberta de rebelião.
E sabem, queridos, a segunda lição que nós aprendemos é que ele convoca todos os seus súditos para a consagração daquela imagem. Consagração daquela imagem. A palavra que aparece aí para consagração é a palavra Hanukkah. Vai aparecer lá no Evangelho de João, uma festa chamada de Festa da Dedicação. Essa festa da dedicação, ela tem as suas origens na dedicação do tabernáculo como a casa de Deus, como lugar de adoração, como centro para onde as pessoas deveriam convergir, onde o cordeiro era sacrificado, onde o plano da redenção era exemplificado. Ao usar a mesma palavra, é como se o autor bíblico quisesse dizer o seguinte: está sendo consagrado um falso método de aproximação de Deus, está sendo consagrado um falso templo, está sendo consagrada uma falsa adoração para um falso Deus, por uma falsa porta para Deus. E quando é usada a mesma palavra, eu quero dizer para vocês, irmãos, que o pior erro que nós precisamos evitar são aqueles que são parecidos demais com a verdade. Eles são sutis, às vezes difíceis de distinguir, mas nós precisamos estar atentos e estar alerta, e essa é a segunda lição que nós aprendemos aí. O terceiro desafio que estava acontecendo agora para aqueles jovens hebreus, irmãos, era o desafio da falsidade. O desafio da falsidade. Aqui no capítulo 3, queridos. Aqui no capítulo 3, a palavra de Deus diz assim no versículo 8. Vamos ler. Parece que agora o negócio enganchou e não quer voltar. A palavra de Deus diz assim: ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens, o quê? Caldeus. E fizeram o quê? E acusaram os judeus. Se você virar a página um pouquinho, eu gostaria de ler esses outros textos aqui, capítulo 2, versículo 2, diz assim: então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarasse ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Verso 4. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente, dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Olha o verso 10. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. Essa expressão caldeu, ela vem designar uma categoria de sábios, de magos da Babilônia, que eles eram os adivinhadores de Nabucodonosor, e agora no capítulo 2, quando eles são desafiados pelo sonho de Nabucodonosor, eles não têm respostas. E todos eles foram condenados à morte. Quem os salvou? Quem os salvou? Daniel. Todos iam ser assassinados. Saiu um decreto para matar a todos. Agora Daniel se interpõe diante da ordem do rei. Ele diz assim: não, rei, espera um pouquinho, eu darei a interpretação, apenas me dá um tempo. Daniel então vai para casa com seus companheiros, ele ora, e ao orar, e ao Deus lhe revelar, ele entrega a revelação para Nabucodonosor, e quando ele entrega a revelação para Nabucodonosor, todos foram salvos. Magos, astrólogos, caldeus, todos foram salvos, por conta do trabalho de Daniel, por conta da fidelidade de Daniel. Agora, queridos, não é interessante que esse grupo, que foi o mais beneficiado, agora quando eles olham toda a multidão ajoelhada diante da estátua, Sadraque, Mesaque e Abednego estavam de pé, e esses aí que se beneficiaram do trabalho desses jovens, agora eles aproveitam o momento, chegam diante de Nabucodonosor e dizem assim: aí no teu reino uns homens que não fazem caso dos teus deuses. Eles aproveitaram o momento para se livrar desses rapazes. A palavra no aramaico que traduz
Esse verso aí que eu acabei de ler, e no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Essa palavra traduzida aí de uma forma bem literal significa comer os pedaços, ou partir os pedaços. Assim agem as pessoas falsas. Não importa o quanto você faça, não importa quão bom você seja, às vezes os primeiros a nos virarem as costas foram aqueles que mais se beneficiaram dos nossos favores. Eu sei muito bem o que é isso. Eu sei muito bem o que é isso. Sabem, queridos, isso é doloroso. Por isso a mensageira do Senhor, falando sobre esse contexto, ela diz assim: a Nabucodonosor, inflado com o triunfo, foi levada. A Nabucodonosor, inflado com o triunfo, foi levada a informação de que havia entre seus súditos alguns que ousaram desobedecer ao seu mandado. Alguns dentre os sábios. O que, irmãos? Enciumados pelas honras que tinham sido concedidas aos fiéis companheiros de Daniel, levavam agora ao rei o relato da sua flagrante violação aos desejos do rei. O que é isso? Inveja. Isso é inveja. Aqueles homens foram salvos por Daniel e seus companheiros. Eles foram livrados da morte. Eles foram beneficiados pela fidelidade desses homens. Mas agora, eles olham para si mesmos e o fato deles estarem vivos é como se não significasse nada. Talvez eles imaginassem que com ou sem intervenção de Daniel, eles estariam vivos, quando na verdade não estariam. A vida deles era devida aos servos de Deus. E qual foi a recompensa que deram para os fiéis servos de Deus? A traição, a falsidade, a inveja, a malícia. Não existe coisa pior do que isso. E é por isso que a palavra de Deus, irmãos, diz lá em Provérbios, se não me falha a memória, que impetuosa é a ira, duro é o furor, mas quem pode se livrar da inveja? É uma triste realidade. É uma triste realidade. A inveja, queridos, é uma forma distorcida e bizarra de alguém reconhecer que o outro é melhor. A inveja é uma forma distorcida e bizarra de alguém reconhecer que o outro é melhor. Não é muito mais fácil reconhecer de forma natural e dizer assim: puxa, como você é talentoso? Não é muito mais fácil dizer assim: parabéns, você tem um dom muito especial. Irmãos, a inveja, o orgulho, o ciúme são muletas de pessoas inseguras. Muletas de pessoas inseguras. Porque pessoas seguras entendem que no universo de Deus há espaço para todas as estrelas brilhar. Sim ou não? Sim, claro. Há espaço para todos. Às vezes eu fico pensando, eu queria muito ter nascido com o dom de cantar. Queria muito. Assim, eu acho muito legal quando o pregador prega e depois ele canta. Eu já até tentei cantar, mas aí disseram que é melhor eu pregar mesmo. Porque quando eu prego depois da mensagem, estraga o sermão. Eu recebi essa motivação aí. Então é melhor continuar pregando, né, Rosângela? Então é melhor que eu continue pregando. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu sou pregador, eu não sou cantor. Deus seja louvado pelos cantores, amém? Deus seja louvado. Não é meu dom, não é meu papel. Mas eu tenho meu lugar. O meu lugar não diminui o seu. E o seu não diminui o meu. Desde que nós entendamos que cada um de nós tem o seu papel e o seu devido lugar onde? No plano de Deus. E há lugar para cada um de nós, sim ou não? Há lugar para cada um de nós.
Agora, queridos, olha essa outra citação, essa outra declaração interessantíssima, diz assim: importantes são as lições a serem aprendidas da experiência dos jovens hebreus na planície de Dura. Nos dias atuais, muitos dos servos de Deus, embora inocentes de qualquer obra má, serão levados ao sofrimento, humilhação e abuso às mãos daqueles que, inspirados por Satanás, estão cheios de quê? De inveja e fanatismo religioso. A ira do homem será especialmente despertada contra os que santificam o sábado do quarto mandamento. E, por fim, um decreto universal denunciará estes como dignos de morte. Essa expressão, homens cheios de inveja, levarão os santos servos de Deus ao sofrimento e a muita angústia. E eu quero dar um recado para vocês, eu quero dar um conselho para cada um de vocês, irmãos e irmãs que me ouvem. Não sejam medíocres, não sejam medíocres. Busquem desempenhar-se com excelência em tudo que vocês fizerem. O servo de Deus precisa ser o melhor servidor, o melhor funcionário, o melhor trabalhador, o melhor profissional, o melhor sacerdote, o melhor médico, a melhor enfermeira, o melhor piloto de avião que puder, o melhor contador, o melhor varredor do chão. Se você trabalha em alguma empresa fazendo café, seja o melhor fazedor de café lá onde você trabalha, ou de lanche, ou seja lá, o que você faz? Faça com esmero, faça com dedicação. Agora, abra seus olhos para uma coisa: a inveja é uma realidade. A inveja é uma realidade dolorosa com a qual precisamos conviver e para a qual precisamos estar preparados. Tenham muito cuidado. Muito cuidado. No tempo de Neemias, quando ele construiu o muro, ele disse assim: trabalhem com uma mão e tenham a espada na outra mão. Trabalhem com uma mão, mas tenham a espada na outra mão. Em outras palavras, vigiem e orem. Vigiem e orem. Trabalhem, mas estejam alertas. Porque Deus disse assim, Jesus disse assim: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. É necessário nós estarmos atentos, muito atentos diante de todos esses desafios que nos sobrevêm. Agora, queridos, o quarto item, no contexto da situação de Nabucodonosor, foi que Nabucodonosor queria uma adoração equivocada. Adoração equivocada. Nabucodonosor queria ser Deus. Aquela imagem provavelmente era uma representação do próprio Nabucodonosor. Normalmente os deuses babilônicos, eles eram deuses mesclados com face de animal, o corpo de animal, eram partes de animais e partes de homens. Agora Nabucodonosor ele faz algo diferente, ele manda fazer uma imagem de si mesmo, porque de certa forma ele está transformando uma questão pessoal, um atentado pessoal, ele está transformando em uma questão religiosa. Assim agem os ditadores, assim agem os sistemas totalitários. Assim agem as pessoas que querem ser o árbitro da consciência dos seus liderados. Nabucodonosor queria ser Deus, ele está num atentado aberto contra Deus. E quando nós olhamos para a Babilônia, nós podemos perceber que o grave problema de Babilônia foi sempre desafiar a Deus, substituir o método de Deus e querer se colocar no lugar de Deus. E agora, queridos, Nabucodonosor então, na euforia do seu desvario, ele fala aqui no capítulo 3 da seguinte forma. Vejam só, queridos, o que ele diz no versículo 15. Capítulo 3, verso 15. Vamos ler de novo a última parte. Na última parte do versículo ele faz uma pergunta: e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Quem é o Deus? Em outras palavras, quem é Deus? Que Deus é esse? No qual vocês estão se estribando?
É importante nós entendermos que as palavras de Nabucodonosor, elas são o eco de um outro desafio do passado que já foi feito também com as mesmas perguntas. Êxodo capítulo 5, versículo 2, a palavra de Deus diz da seguinte forma: séculos antes, quase 10 séculos antes, no capítulo 5, no versículo 2 de Êxodo, Moisés e Arão estão diante de Faraó. E eles disseram: assim diz o Senhor Deus de Israel, deixa aí o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu Faraó: quem é o Senhor, para que eu lhe ouça a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Lá no Apocalipse, essas expressões do desafio de Faraó para com Deus vai aparecer na besta que sobe da terra, no capítulo 11 do Apocalipse. E sabem por quê, queridos? Porque ali fala sobre uma cidade incrédula, onde Jesus foi crucificado, que se chama Sodoma, e que também é a praça onde os servos de Deus foram lançados. Historicamente falando, é uma referência histórica à cidade de Paris, onde o cristianismo, o teocentrismo foi completamente destronado, completamente destroçado. Por isso a França se tornou, em função das movimentações filosóficas, o berço do ateísmo filosófico que nós temos hoje no mundo. Quem é Deus? Quem é Deus? Nabucodonosor, com essa pergunta, ele está negando a Deus. Um dos maiores desafios para a nossa juventude na atualidade, especialmente na universidade, é a existência de Deus. Você diz que é crente, você é ridicularizado. Você diz que você crê no criacionismo, você é zombado. Você diz que você guarda o sábado porque é bíblico, as pessoas vão tirar chufas de ti, vão fazer zombaria com teu nome. Nós vivemos um tremendo desafio em relação à existência de Deus. Isso é novo? Não. Este foi um grande desafio que estes jovens agora enfrentam diante de Nabucodonosor. Quem é Deus? É como se ele estivesse dizendo: eu sou o Deus do momento. Eu sou Deus. Cadê o Deus de vocês? Quem é o Deus de vocês? Eu o desafio, eu o desconheço, eu o ignoro, eu o nego. Esse foi um tremendo desafio. Agora, queridos, diante desse quadro todo, quando aqueles meninos se depararam com todos esses desafios, Nabucodonosor, com a multidão, tesoureiros, sátrapas, prefeitos, governadores, líderes, todos os magistrados do seu reino estavam diante dele. Havia uma banda, uma orquestra, com instrumentos de corda, instrumentos de sopro, e foi criado então um clima religioso através da música. Toda a multidão estava lá e foi dada a ordem: quando vocês ouvirem a música, se ajoelhem e adorem a imagem que eu construí. E o que aconteceu? Eu quero ler de novo esses versículos. Capítulo 3 de Daniel. Vamos reler, para tirarmos as lições finais. Eu quero ler mais uma vez. Capítulo 3, 15 a 18. Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó rei Nabucodonosor, quanto a isto, não precisamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará das tuas mãos e da fornalha ardente. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem que levantaste. Amém? Que firmeza, que tranquilidade, que convicção. E eu quero terminar com duas lições. Os números saíram ali um pouquinho equivocados, mas a primeira lição, irmãos, aí está uma convicção alicerçada na revelação. Amém? Convicção alicerçada na revelação.
Como assim, pastor? Por que esses meninos não se ajoelharam diante da estátua, irmãos? Porque eles conheciam a palavra do Senhor que diz: não farás para ti imagem de escultura. Não as adorarás, não te prostrarás diante delas, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª geração, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Eles conheciam a Bíblia, sim ou não? Conheciam. Esses meninos, que já são maiores nesse momento, lá no capítulo 1, quando eles decidem não comer as comidas da Babilônia, é porque eles sabiam que aquelas comidas eram sacrificadas aos ídolos, e eles não iam permitir que a sua fé fosse contaminada. Eles conheciam a palavra do Senhor. Esses meninos agora, eles cresceram um pouco mais, eles estavam ocupando posições altas no governo, mas as posições altas no governo, irmãos, de forma alguma tirava deles a sua identidade religiosa. Eles não venderam a sua dignidade por causa de um cargo político. Que caráter! Esses jovens são extraordinários. E agora, quando eles dizem para Nabucodonosor que eles não adorariam a imagem de escultura, eles têm uma confiança singela em Deus, uma confiança pura. Eles conhecem a Deus, eles conhecem a revelação. Esses jovens, eles não são daquele tipo que, está escrito dessa forma, mas eu vou esperar para ver se Deus me dá uma outra revelação. Não, o que estava revelado, e era nessa revelação que estava firmada a convicção deles. Onde está firmada a minha e a sua convicção, irmãos? Eu tenho insistido tanto para que a minha igreja leia a Bíblia. Eu tenho apelado para que os jovens leiam a Bíblia, para que os adolescentes leiam a Bíblia, para que seja ensinada para as crianças a palavra do Senhor, porque aqui está a base da nossa convicção, a razão da nossa fundamentação, aqui está a pedra angular da nossa fé, a revelação do Senhor através da sua palavra. Precisamos encher a nossa mente e o nosso coração, queridos, com a palavra do Senhor. E a segunda lição é que aqui agora nós vemos uma fidelidade incondicional a despeito das circunstâncias. Esses meninos conheciam tão bem a Deus que eles estão dizendo para Nabucodonosor o seguinte: o nosso Deus tem poder suficiente para nos livrar. Ele tem poder. Ele tem poder. Agora, rei, se ele não quiser nos livrar, de boa, tranquilo, não tem problema. Sabe por quê? Porque o querer soberano de Deus é sempre melhor do que o nosso. Isso é fé, isso é entrega, isso é confiança. Isso é confiança, irmãos. Em outras palavras, esses meninos não pegaram a vida deles na mão deles mesmos. Eles colocaram a vida deles na mão de quem? De Deus. Se vier a morte, tá bom. Se vier a vida, tá bom também. A despeito das circunstâncias, nós seremos fiéis a Deus. Seremos fiéis a Deus. Eu gostaria muito, irmãos e irmãs, que Daniel se tornasse o livro favorito da nossa juventude. Fidelidade a despeito das circunstâncias. Seja fiel a Deus, jovem. Seja fiel a Deus, irmão e irmã. A nossa fé será testada. Seremos colocados contra a parede, querendo ou não querendo. A palavra de Deus diz que todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo sofrerão tribulações. Mas o meu desejo e oração é que nós sejamos fiéis a despeito de qualquer circunstância, a despeito de qualquer coisa. O testemunho fiel revela o Deus fiel. Deus não depende de mim para ele ser vindicado, mas o meu testemunho pode levar milhares de pessoas a conhecer o Deus verdadeiro. Sim ou não? Sim. Deus não depende de mim, mas ele nos dá a oportunidade de testemunharmos do seu amor e do seu caráter.
Agora, queridos, como termina o capítulo 3 de Daniel? O capítulo termina Nabucodonosor perguntando assim: quem é o Deus? Ele pergunta no verso 15: quem é o Deus que poderá vos livrar? Quem é o Deus que poderá vos livrar? Agora ele termina no verso 28 dizendo assim: falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de quem? De Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo e livrou seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo. Porque não há outro Deus que possa o quê? Livrar como este. Ele entendeu que não havia um outro Deus tão poderoso quanto este, mas ele ainda não entendeu o Deus direito. Olha o que diz a mensageira do Senhor: era correto fazer o rei a confissão pública e procurar exaltar o Deus do céu sobre todos os outros deuses, mas procurar forçar seus súditos a igual confissão de fé e mostrar semelhante reverência era exceder os seus direitos como soberano temporal. Não tinha ele maior direito civil ou moral de ameaçar os homens com a morte pela não adoração de Deus, do que tinha para fazer o decreto votando às chamas todos os que recusassem cultuar a imagem de ouro. Deus jamais compele o homem à obediência. A todos deixa o quê? Livres para que escolham a quem desejam servir. O Deus dos céus, irmãos, é o Deus da liberdade. Ele nos deu livre-arbítrio. Liberdade religiosa é um sagrado direito do homem. Nenhum monarca, nenhum ditador, nenhuma constituição deveria tirar o direito de consciência de nenhuma pessoa. Esse é um direito inalienável, a escolha para adorar. O próprio Deus do céu, ele não quer ninguém o adorando que não seja de forma voluntária, livre e por amor. Amém? Mas o que eu quero ressaltar é que Nabucodonosor entendeu que nenhum outro Deus pode livrar como nosso Deus. Agora, queridos, eu termino fazendo uma pergunta para cada um de vocês que me ouvem nessa noite. Nós temos a fé que tiveram esses jovens, essa fidelidade incondicional, a nossa fé circunstancial. Se está tudo bem, eu adoro a Deus. Se está tudo bem, eu vou para a igreja. Se está tudo tranquilo, eu estou de boa. Se o dinheiro está sobrando, eu devolvo o dízimo. Se não sobra, eu não devolvo. Se me derem liberdade no sábado, eu vou para a igreja e guardo o sábado. Se não me derem liberdade no trabalho, aí eu tenho que trabalhar. Como é a tua fé? Como você confia em Deus? Como você o adora? Você está preparado para ser na atualidade o que aqueles meninos foram lá no passado, na Babilônia daquele tempo? Sabem, queridos, o mundo quer ver em nós uma revolução, e essa revolução se chama a imitação do caráter de Cristo. Amém? Se Cristo for visto no meu e no teu caráter, essa é a pregação mais poderosa que nós podemos dar para o mundo. Nós precisamos aprofundar a nossa convicção aqui na palavra do Senhor. Pai que habita nos céus, coloco em tuas mãos cada um dos teus servos que aqui se encontram, os que nos assistem pela internet, aqueles que estão em casa, e abençoe todos aqueles que não puderam vir à igreja e que de alguma forma estão conectados contigo pela oração e, acima de tudo, pela graça de Jesus. Eu quero te rogar, Senhor,
que sustentes na verdade cada um dos teus jovens. Quando nós olhamos para o exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego, nós ficamos maravilhados, porque a despeito do risco, do perigo, do decreto de morte, do desafio público, do medo, das ameaças, eles confiavam em Ti. Eles abandonaram tudo, fecharam os olhos para todas as coisas ao redor e olharam somente na direção do céu. Eu quero te pedir, ó Deus, que dê essa mesma fé para os jovens da Tua igreja aqui em Aracaju. Abençoe cada um dos Teus filhos, Senhor, esses jovens que são desafiados, que são sacudidos pelas tentações, que são lançados às vezes de um lado para o outro, que têm suas tempestades de lutas emocionais, de dramas. Eu quero te rogar, ó Deus, que fortaleça esses meninos e meninas, para que eles, firmes na mão de Jesus, eles deem o mais poderoso testemunho que poderia ser dado nesta terra por um servo fiel. Eu acredito, ó Deus, na sinceridade, na fidelidade dos teus jovens e te louvo, porque a despeito das aparências, eles estão aqui, perseverando na verdade e trabalhando na tua causa. Então eu te rogo, ó Deus, a bênção da paz, da saúde, da tua companhia, da proteção, do perdão, do aconchego celestial, para que esses meninos e meninas continuem firmes na verdade, colocando a tua palavra em primeiro lugar na vida deles. Queira sustentá-los e sustenta a fé de cada um de nós. É o que nós te rogamos, agradecidos em nome de Jesus, e todos dizem amém e amém. Deus abençoe, muito obrigado pela presença de cada um de vocês.